Agora mudando um pouquinho de assunto, falando sobre a greve geral que está acontecendo lá na França, né? Muitos protestos que levaram até 1 milhão de pessoas ali contra a nova idade para a aposentadoria e outros requisitos também, mas esse é o principal ponto, a questão da reforma previdenciária. É uma questão que não só a França, mas a gente vê outros países do mundo também enfrentando essa crise da previdência por conta de menos filhos. A China, inclusive, está revendo sua política. Como é que você enxerga essa reforma, sendo que ela realmente é necessária, já que, né, as pessoas estão envelhecendo mais e nascendo menos crianças? É verdade, Isa. Em todo o continente europeu, a França é uma exceção comparativamente ao resto dos países europeus, porque a França ainda, se eu não me engano, tem uma taxa de natalidade de 2. Então, ela não é aquela taxa de natalidade negativa que você tem na Itália ou no Japão. E o que acontece é que quando a gente você analisa a situação, uma das coisas que você precisa para ter crescimento econômico, e os economistas melhor do que eu vão dizer, a importância de você ter gente. Sim. Né? Durante muito tempo, na década de 70, nós éramos assim, contrários a que as pessoas tivessem filhos e achávamos que aquilo era uma coisa ruim. E você vê que, por exemplo, no caso chinês, uma das coisas mais importantes para a China é ter gente para justamente você ter uma produtividade global elevada. Então, essa é uma coisa que a gente nota nessa história toda. O grande problema é que, com relação à França, o número de filhos tem diminuído, não só na França, mas em toda a Europa. E você tem aí duas maneiras de fazer com que a população aumente nesse processo. Um é você absorver imigrantes, né? Você trazer imigrantes. Qual é o problema? É que a maior parte desses imigrantes que vão para a França, não o problema, mas o grande desafio é que a maior parte desses imigrantes que vêm para a França vem de países que eram ou antigas colônias, e também de uma religião diferente. E aí você vê na França, e observa isso não só na França, mas na Bélgica, a quantidade de islâmicos que você tem dentro do país. E isso gera justamente problemas de xenofobia, a questão de terrorismo, e os franceses têm esta preocupação com relação àquilo que vão fazer. A outra forma é você aumentar a questão do uso da tecnologia para que ela faça coisas que seres humanos já não podem mais fazer nesse processo todo. Essa é a grande aposta, por exemplo, do Japão. O Japão tem ali, Paula, previsto que em 2050 eles vão ter 2/3 da população atual. Então, você vê que isso é uma mudança demográfica muito grande para o país. Então, como é que eu complemento e consigo manter o crescimento econômico? Através da questão tecnológica, que é o que a China também está fazendo nos últimos anos. Agora, na França, o presidente Macron havia falado que iria aumentar. Então, o que ele está tentando fazer você tem a idade de 62, ele quer passar para 64, e aí com esses 2 anos, com a população ainda produzindo, ele consegue diminuir um pouco desta falta de densidade demográfica entre os mais jovens para produzir riqueza. Agora, o problema é que quem tem 60 anos de idade ou coisa parecida e vê que vai ter que trabalhar mais 2 anos, não é um negócio muito que as pessoas querem abraçar como ideia. Então, esse que é o grande desafio ali que o presidente Macron tem, que é sempre difícil você convencer as pessoas a trabalharem mais tempo, sendo que elas contribuíram muitos anos na expectativa de que quando chegasse aquela idade, ela se aposentaria e não vai acontecer isso. Mas Macron já havia falado sobre isso na sua campanha eleitoral e muita gente acreditava que ele não fosse implementar, e aí o que ele está buscando é justamente isso. E como é França, sempre vai ter greve.